Modelos teóricos: Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel. Os nossos objetivos com essa aula são entender como se apropriar de ideias desses 4 autores, Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel, e saber correlacioná-las de uma maneira integrada, para que a partir da integração das ideias deles, porque elas não podem ser vistas isoladamente, elas se complementam muito bem, são bastante convergentes, e por isso é importante integrá-las. E aí sim, refletir sobre suas possíveis aplicações. E isso aqui é importante, que essa reflexão ela esteja sempre presente na prática docente. Mais uma vez, reforçando a importância da teoria na prática. Para introduzir, eu coloquei aqui os principais aspectos que sempre são lembrados das teorias desses 4 principais autores da psicologia da educação. O ponto principal que é sempre lembrado de Piaget o Piaget ele tinha uma formação de biólogo, eu acredito que eu já mencionei isso para vocês na aula anterior, rapidamente eu comentei de Piaget e Vygotsky. Ele tinha uma formação de biólogo e, por esse motivo, ele percebia leis biológicas no desenvolvimento mental e crescimento orgânico das crianças e dos adolescentes. Isso aparece muito fortemente na teoria de Piaget, os aspectos estruturais e as leis biológicas do desenvolvimento. E Vygotsky, ele tinha uma formação em ciências humanas, tendo transitado por diferentes campos de investigação das ciências humanas. E por esse motivo, ele enfatizou muito mais a cultura, a sociedade e a história, a influência disso tudo no desenvolvimento mental, na aprendizagem humana. Mas aí, quando nós misturamos Piaget e Vygotsky, a teoria fica mais esclarecedora, porque nós temos as duas partes, as leis biológicas e cultura, sociedade e história, porque Piaget não negou a importância da parte social. Ele falou sobre isso também, mas não enfatizou, não foi muito a fundo, como Vygotsky fez. Vygotsky, por sua vez, não enfatizou a parte biológica, e por isso eles são tão complementares. E aí nós vamos adiante com Vallon. Vallon enfatizou o papel da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Ele mostra que o desenvolvimento ele também depende não só da cognição e do ato motor, mas também do aspecto afetivo e emocional. E que a pessoa precisa ser tratada como um ser integral, que contém tudo isso nela, o motor, o cognitivo, o afetivo. A criança precisa ser vista assim. E Ausubel trabalhou muito o conceito de aprendizagem significativa, que nós atualmente também enfatizamos sempre, estudamos, procuramos por maneiras de desenvolver uma aprendizagem que seja significativa nos alunos, e para tanto precisamos de métodos adequados, e os métodos têm que estar embasados em teorias que nos favoreçam a atuação docente. Essas questões aqui eu coloquei de maneira introdutória nesse slide, porque nós vamos agora entrar em cada um desses autores. Aqui está Piaget. Conforme eu já falei para vocês antes, ele não tinha formação na área da pedagogia, da educação. Ele não era um educador, inclusive. Ele realmente foi um pesquisador, um teórico. E com a bagagem que ele tinha nas ciências biológicas, ele adentrou na psicologia também e desenvolveu essa teoria que é bem importante, a teoria piagetiana,
como a gente costuma alcunhá-la. A teoria de Piaget é muito empregada, e ela prevê a incorporação do método científico na escola. Piaget mostrava que, da mesma maneira como a sociedade humana vai desenvolvendo o conhecimento através de descobertas e redescobertas, a ciência ela vai caminhando assim, vai sempre descobrindo novos processos, novos mecanismos, e vai andando, vai caminhando, vai avançando e refazendo algumas ideias que vão se tornando ultrapassadas. Piaget mostrava que no ser humano isso também acontece, no ser humano individual. E isso está em processamento nas crianças e nos adolescentes, e por isso seria importante incorporar o método científico na escola, convidando o aluno a experimentar aquilo que ele tem que aprender, fazer experimentos, não apenas chegar entregando o conhecimento já pronto, como nas aulas meramente expositivas, sem atividades práticas, em que o aluno é obrigado só a escutar, ele é apenas um ouvinte, que tem que memorizar os conteúdos para a prova. Ele mostrava que isso não funcionava, porque existem formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando, se solidificando na medida em que novas descobertas vão sendo feitas pela pessoa que está organizando sua atividade mental. Ela, a pessoa, tem que organizar sua atividade mental e reorganizar constantemente. Mas isso acontece principalmente pelas descobertas, pelos achados que a pessoa faz, e não pelo que os outros estão falando. Apenas escutar o que os outros estão falando, sem fazer uma assimilação, uma acomodação nas estruturas mentais, não gera aprendizagem. E por isso algumas escolas que se dizem piagetianas, elas trabalham, é como essa cena, elas trabalham bastante com essa questão das descobertas e entregar na mão das crianças experimentos, entregar de uma maneira diferente o conteúdo, para que elas descubram as conexões mentais que vão fazer com que elas realmente compreendam aquilo que está sendo ensinado. Aqui estão 2 pontos básicos da teoria de Piaget. Alguém quer falar algo? Não? Tá. Tem um áudio, né, que fez uma interferenciazinha. Não é nada, né? Aqui tem 2 pontos básicos da teoria de Piaget. Um deles se desenvolve em torno do desenvolvimento da criança e o outro do que ele chamou de epistemologia genética. O desenvolvimento da criança diz respeito à vida mental, evoluir para um equilíbrio das estruturas cognitivas e um sistema coerente. Sempre há isso, essa tendência. E mesmo isso aqui continua no adulto. Vocês podem ver por vocês mesmos e procurarem entender isso na prática de cada um. A vida mental evolui para um equilíbrio das estruturas cognitivas. A gente está sempre precisando de um novo equilíbrio, de uma coerência mental. Quando a gente está aprendendo as coisas e as coisas não fazem sentido, ou a gente se inquieta com aquilo que não está fazendo sentido, ou a gente abandona. Vocês já perceberam isso? Mas quando as coisas começam a fazer sentido, a gente vai descobrindo, vai fazendo sentido, e isso estimula a querer entender mais o que está aprendendo. E ele colocava isso aqui, ó, a motivação é desencadeadora da ação. A gente se sente motivado a buscar por essa coerência das estruturas cognitivas. Se está tendo muita dificuldade de aprender, isso é uma causa muito grande de evasão escolar. O aluno que está ali na escola e ele tem as necessidades dele,
que muitas vezes pode passar pelo que Vallon vai nos mostrar aqui. Hoje nós vamos ver a questão da afetividade. Isso, as coisas não estão fazendo sentido ali para o aluno vai perdendo esse sistema de desencadeamento, de busca por equilíbrio das estruturas cognitivas, chega uma hora que ele desiste de estudar. Mas isso acontece em cada criança e dentro do seu próprio ritmo. A epistemologia genética, que é o ponto B aqui nesse slide, é uma segunda questão importante da teoria de Piaget. Ele usa esse termo epistemologia, que é aplicado ao conhecimento humano. O conhecimento humano, em qualquer área do conhecimento humano, existe sempre uma epistemologia. A epistemologia é que vai dando sentido para aquele conhecimento. Desde os primórdios, quando começam a haver as primeiras ideias em torno de algo, e esse algo vai sendo compreendido melhor. Esse processo de dar coerência para uma compreensão é a epistemologia. Nós podemos pensar na epistemologia da matemática, a epistemologia da genética, a epistemologia da botânica, a epistemologia do português, né, da língua portuguesa, enfim. Há muitas epistemologias. E Piaget falava de uma epistemologia genética, que é a epistemologia de cada um, de cada pessoa vai desenvolver o seu conhecimento também. E ele usou esse termo genético porque cada um tem a sua estrutura que vem de herança genética. Vejam a influência da formação de biólogo nele, né? Cada um tem uma estrutura pessoal para adquirir conhecimento e para desenvolver uma coerência das estruturas cognitivas, cada um no seu tempo, no seu ritmo, na sua maneira. A epistemologia genética prevê a inteligência que dá significado ao mundo, construindo conhecimento. A sua inteligência individual vai dando significado ao mundo. Mas se não consegue dar esse significado, não tem a motivação desencadeadora da ação. Você se sente muito perdido, as coisas não estão fazendo sentido, a tendência é a inquietação, é o abandono, é a desistência. Com relação ao desenvolvimento da criança, a questão da equilibração progressiva, progressivamente esse sistema inteligente vai tentar se equilibrar, e por isso, quando o professor parte do que o aluno já sabe e traz novas informações, novos detalhes, esses detalhes têm que ser trabalhados de acordo com o que o aluno já sabe. E o aluno precisa receber esses novos detalhes de uma maneira que lhe faça sentido. Aí, dentro de como isso acontece para cada pessoa, Piaget colocou esses elementos que estão citados: a hereditariedade, o crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica, a experiência física e a transmissão social. Tudo isso influencia o indivíduo. Hereditariedade, por quê? Porque já vem, né, tem algumas coisas que são carga genética, são herdadas, a herança da família, o tipo de cérebro que cada um tem, a visão, tem várias coisas que são realmente hereditárias. E a fase do crescimento orgânico que cada um está. Não adianta forçar uma criança a aprender algo que ela não tem condições ainda na fase em que ela se encontra, por causa da maturação neurofisiológica. Maturação neurofisiológica significa o estágio em que tanto o nosso cérebro quanto o nosso sistema nervoso estão a nível de estrutura e de funcionamento. A cada período do nosso crescimento orgânico, estamos num estágio da maturação neurofisiológica. Também o desenvolvimento da criança é influenciado pela experiência física que cada uma está tendo, e a experiência física é pessoal, individual, e como que
cada uma está sendo sujeita à transmissão que a sociedade propõe. E vejam, aqui então aparece a transmissão social, como eu falei, há em Piaget também transmissão social, mas nós vamos ver que em Vygotsky isso é bem mais esclarecedor, a maneira como Vygotsky tratou, né, da transmissão social é muito mais esclarecedora para nós. Mas tem tudo isso aqui influenciando individualmente, hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica, experiência física, transmissão social, e por esse motivo cada indivíduo, cada aluno numa sala de aula tem seus próprios processos de assimilação e acomodação dos conhecimentos que estão lhe sendo fornecidos. Tem seus próprios processos, porque cada um individualmente vai construir sua própria forma de se adaptar à realidade, de acordo com aquilo que a pessoa é, de acordo com aquele momento em que o aluno está passando, tanto do seu crescimento orgânico quanto da sua experiência física. E outro ponto, que é esse último ponto do slide, as estruturas são substituídas a cada fase, as estruturas desse processo de aprendizagem, as estruturas, por exemplo, aqui dá-se um exemplo, a obediência da criança é geralmente substituída pela autonomia no adolescente. A criança, ela precisa, quando ela ainda é pequena, embora nem todas são obedientes, né? Isso aqui tem também uma variação muito grande entre crianças, mas, em geral, tem até uma função adaptativa à obediência na criança, porque ela não tem condições ainda de tomar todas as suas decisões sozinhas. Ela não tem condições de saber o que, né, com certeza pode ser bom para ela ou não. Muitas vezes, aí por esse motivo, que tem que ter a participação dos adultos ou das crianças mais velhas ajudando. Por isso, uma criança, quanto menor ela precisa ser obediente, de preferência, para sua própria proteção, né? Um fator de proteção adaptativo, a obediência na criança. Mas à medida em que vai se aproximando da adolescência, vai precisando ter mais autonomia. Nós vamos ver um pouco a mais disso aqui na frente. Mas ali no slide anterior, nós falamos nas duas palavras assimilação e acomodação. E o que é isso exatamente? A assimilação é, para compreender o mundo, nós usamos de muitos esquemas cognitivos. Esquemas ou estruturas cognitivas são os esquemas que nós estamos desenvolvendo através da nossa mente, na interação com o mundo. E tudo aquilo que vemos e compreendemos, a transmissão que as outras pessoas fazem, inclusive através de símbolos, nós vamos ver isso na semiologia de Vygotsky. Nossa estrutura cognitiva vai se formando para compreender o mundo. E Piaget falava em hipóteses, a interpretação a partir daquilo que você conhece. Geralmente, quando aprendemos algo sozinhos, nós lançamos hipóteses. Por isso que ele falava em epistemologia e em método científico, introduzir o método científico nas escolas, porque o aluno, quando ele está aprendendo por ele mesmo, e nós podemos ver por nós, né, no nosso caso, quando a gente está aprendendo algo sozinhos, nós lançamos muitas hipóteses para interpretar algo, mesmo sem saber se é mesmo. Às vezes a gente fala, parece que talvez seja isso. Eu tenho a impressão que... Aí, às vezes, aquilo que a gente teve impressão que era, nem era, né? Depois acaba percebendo que não era. Muitas vezes a gente interpreta as coisas de uma maneira errada. E depois acaba entendendo, ou então já entende já de cara, já vem um insight.
E a palavra insight, ela vem também da Gestalt, que é um campo de investigação da psicologia. A Gestalt também nos ajuda a entender essas interpretações, esses momentos de interpretar as coisas de cada um individualmente. Dependendo das estruturas cognitivas que você tem, daquilo que você já entende sobre a vida, você olha algo e interpreta aquele algo de uma determinada maneira, mesmo que às vezes a interpretação não seja correta. É uma hipótese que foi levantada a partir do que se conhece. Aí a tua hipótese pode se mostrar verdadeira ou não, assim como é na ciência. Quando nós queremos conhecer algo através de métodos científicos, nós primeiro lançamos hipóteses, e aí, para testar as nossas hipóteses, é que nós vamos coletar os dados, analisar os dados e ver se aquela hipótese estava correta ou não. Piaget propunha isso, que o ensino fosse assim, que os alunos pudessem, eles mesmos, aguçar, a intenção seria que os professores aguçassem a curiosidade dos alunos e dessem na mão deles a possibilidade material e oportunidade para que eles pesquisassem, investigassem aquelas questões levantadas, lançando hipóteses e chegando realmente às suas conclusões com a ajuda do professor. Algumas conclusões são refutadas, outras não, e aí o aluno que vai construir o conhecimento. E isso é chamado de cognitivismo. É desenvolver realmente a cognição, o conhecimento. Por assimilação, ou seja, nós já temos esquemas mentais. E daí, a partir desses esquemas que nós já temos, observando os fatos, vamos chegar a algumas conclusões, e esses fatos, as conclusões novas, vão sendo assimiladas pela nossa estrutura cognitiva. A acomodação é uma outra questão. É quando algo novo exige uma mudança do sistema cognitivo. É como nós falamos, então, você lançou uma hipótese e a tua hipótese não estava correta. Aí vem um professor ou outro aluno que chegou a uma outra hipótese diferente da sua, e a hipótese do outro aluno era diferente da sua e se mostrou verdadeira através dos fatos analisados. Aí o professor e o outro aluno vêm e mostram para você, e você vai ver que faz todo sentido, vai fazer todo sentido para você também, com a estrutura cognitiva que você tem, aí você acomoda o seu conhecimento. Você passa por um processo de acomodação, entendeu aquilo de um outro jeito, passou a fazer mais sentido de como você entendia antes. Às vezes, e isso continua havendo na nossa vida de adultos. As crianças também funcionam assim. Muitas coisas acabam se acomodando na nossa compreensão. Nós pensamos de um jeito diferente antes, mas aí acaba havendo uma mudança, porque os fatos vêm e comprovam que nós estávamos errados, aquela maneira como nós pensávamos antes não estava correta. Isso é acomodação. Acontece o tempo todo e, por conta disso, na teoria piagetiana, ela mostra que é preciso conhecer as características comuns de cada faixa etária. Tem diferentes faixas etárias aqui nesse desenho, elas aparecem, as fases do desenvolvimento. Vai ter outros slides logo a seguir, isso aqui é só uma ilustração informal. Então, cada faixa etária tem suas características próprias, é preciso conhecer essas características que são comuns às crianças que fazem parte de cada faixa etária, e essas características são aquelas que já foram mencionadas, assim, características do corporais, do crescimento orgânico, tem características neurofisiológicas, do desenvolvimento neurofisiológico. Isso é parecido nas crianças que estão numa mesma faixa etária. Embora, mesmo assim, exista o que? A influência do ambiente em que elas vivem, a influência do ambiente, a transmissão social, isso pode variar entre crianças de uma mesma faixa etária. Mas, de qualquer maneira, é importante conhecer essas características comuns de uma faixa etária
para conseguir observar e interpretar o comportamento dos alunos, saber o que está acontecendo com eles e também saber trabalhar com eles os conteúdos. E aqui, características comuns, elas se enquadram em tipo físico-motoras, características intelectuais, afetivo-emocionais e sociais. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas características, a questão social em Vygotsky, e aí o ato motor de Vallon, a cognição e o domínio afetivo emocional também aparece em Vallon. Nós vamos falar mais sobre essas características ainda na aula de hoje. Só para entendermos que esse complexo, então, formado por físico, motor, intelectual, afetivo, emocional e social, são dimensões diferentes de cada pessoa. Esse complexo aqui, ele precisa ser compreendido dentro das faixas etárias e individualmente para cada aluno. Aqui são algumas características desses períodos. O período sensório-motor, essas faixas etárias foram descritas por Piaget, mas Vallon também faz uma descrição de 5 faixas etárias e é de uma maneira diferente, ele descreve de uma maneira diferente que Piaget. Aqui nós vamos ver só essas faixas de Piaget, e eu vou comentar alguma coisa de Vallon depois. Mas não vamos entrar em cada faixa etária em Vallon. Aqui nós temos o período sensório-motor, é o recém-nascido, lactente, de 0 a 2 anos de idade. 0 a 2 anos de idade, a criança ela começa a perceber o que tem em volta, começa a se movimentar. Então, é um período de conquista através da percepção e dos movimentos. Mas a vida mental ela é bem reduzida ao exercício de alguns aparelhos reflexos de fundo hereditário, como a sucção, embora mesmo isso tenha significados subjetivos para cada criança em sua particularidade. E essa questão aparece como origem de partes da teoria de Freud, da teoria da psicanálise de Sigmund Freud. Ele realmente demonstra que mesmo nessa fase aí, fase lactente, de 0 a 2 anos de idade, a própria sucção, quando o bebê mama, tem significados subjetivos importantes que estão já na carga hereditária e na história filogenética das crianças. Essa história filogenética, na verdade, é uma história já que vem dos antepassados da espécie humana e que vai dar origem à continuação do processo de desenvolvimento psicológico da criança, psíquico, emocional. Freud mostrava que se esse período aqui sensório-motor não for equilibrado, a criança, o futuro adulto que vai ter origem dessa criança pode desenvolver problemas psicológicos. Porque é nessa fase que começa a haver a formação do que ele chamou de complexo de Édipo. E ela vai continuar nesse período, vai desenvolver movimentos coordenados, e é um período em que a mãe tem muita importância, a relação com a mãe, tanto do menino quanto da menina. E aí a descoberta realmente da diferença, né? Se é um menino, a diferença dele para com o corpo da mãe, e a identificação com o corpo do pai, se há um pai presente. Enfim, é uma fase bastante complexa também do ponto de vista psíquico, e todas são, na verdade. No período pré-operatório, é a primeira infância, que vai dos 2 aos 7 anos. Aqui já começa, devido ao aparecimento da linguagem,
há diversas modificações intelectuais, afetivas e sociais da criança. E há um período em que a criança é muito adequado que ela tenha uma relação com outras crianças, e nós temos o processo das pré-escolas, das creches e pré-escolas, onde é um local para o desenvolvimento integral também das crianças nessa fase aí. Não é apenas um depósito para deixar as crianças para os pais poderem ir trabalhar. Isso está previsto em lei no Brasil. Faz parte da própria legislação, aparece na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um período, porque esse é um período importante também na formação da pessoa, é a fase pré-operatória. E devido ao aparecimento da linguagem, então o desenvolvimento do pensamento se acelera, ele vai evoluir, e a criança começa. É um período em que ainda tem muita influência do simbolismo, das fantasias, dos desejos. A criança ainda confunde muito aquilo que é o universo da realidade, que faz parte da realidade das outras pessoas também, e não só a sua, com o seu próprio universo pessoal. Isso é muito descrito também na psicanálise, porque é a fase em que ocorre a transferência daquele período inicial do complexo de Édipo para um período em que a criança já vai ter que começar a entender que a mãe não lhe pertence, embora pertença, mas não da maneira como ela pensava. Ela tem que começar realmente a interagir mais com as outras pessoas. E no finalzinho, quando está assim, entre 6 e 7 anos, é um período de querer saber a razão causal das coisas. É um momento em que as crianças perguntam muito, tudo elas querem saber por quê. Por quê? Mas por quê? Já dos 7 anos em diante, 7 aos 12 anos, e aqui nós temos o período do ensino fundamental, o início, o ensino fundamental 1, depois já adentrando no ensino fundamental 2, o período das operações concretas, a infância propriamente dita. E ali vocês veem que nesse texto há uma descrição que o desenvolvimento mental, que era caracterizado no período anterior pelo egocentrismo, ele é superado nesse período pelo início da construção lógica. O egocentrismo significa a criança muito pequena, ela é muito centrada nela mesma, ela tem muita necessidade de afetividade, de atenção. Aqui, as crianças já têm realmente a necessidade de uma interação social maior. E como o complexo do raciocínio ele está se desenvolvendo mais rapidamente por causa da linguagem e das interações sociais, começa a surgir muito essa motivação para compreender as coisas. Por isso é um período importante para a construção lógica. As crianças aqui têm mais capacidade de estabelecer relações entre diferentes pontos de vista e já começa, portanto, a conseguir conviver mais com a ideia dos outros. É o momento ali da escola, de ir para a escola, de interagir com as outras, sair daquele centro em que a criança pequena se coloca, né, o egocentrismo. E aqui é um período, mas é um período que vários pontos de vista estão ali presentes mediante ela, né, na escola. E ela tem que fazer frente a isso, integrar tudo o que está estudando, que está vivenciando nesse período. É um período de bastante dinâmica do pensamento. E depois dos
11 ou 12 anos é o período das operações formais, chega a adolescência, e estamos indo em direção ao ensino médio. É a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, mais abstrato. É possível realizar mais operações no plano das ideias, de abstrair, de entender as coisas de um outro jeito, a partir de um outro ângulo de visão, sem manipulação ou referenciais de como haviam nos períodos anteriores. Por isso, o adolescente ele tem essa tendência a querer ser mais autônomo, a ter suas próprias ideias, a questionar, a não aceitar imposições, e às vezes até se torna meio revoltoso. Mas é um momento de lidar com conceitos como liberdade, justiça, e generalizar mais, criar teorias sobre o mundo, querer participar de movimentos, de grupos, de idealismos, ter uma capacidade maior de reflexão espontânea, descolada do real. Aí nós vimos esses estágios, essas etapas que são descritas por Piaget. E era aquele primeiro ponto ainda. Eu falei de 2 pontos importantes da teoria piagetiana, um era desenvolvimento mental e outro epistemologia genética. E esse desenvolvimento mental ele passa por essas etapas da vida das crianças até chegar na adolescência. E a epistemologia genética, conforme eu falei já, né, essa palavra tem a ver com desenvolver o seu próprio conhecimento. E envolve o conceito de epigênese. Então, significa que o conhecimento ele vai acontecer por construções sucessivas, com elaborações constantes de estruturas novas. Ou seja, aquilo que você pensou que era num determinado momento pode ser que nem seja como você pensou. Mas você vai descobrindo isso aos poucos, na medida em que os fatos fazem sentido, desenvolve uma lógica a partir da sua própria percepção. E aqui é colocado um processo de socialização da psique que reorganiza formas biologicamente constituídas da mente. Socialização da psique significa que está havendo uma interação com outros. E aquele teu mundo interior e o mundo interior dos outros está em contato. E isso faz com que haja até mesmo essa reorganização de formas que são biologicamente constituídas na mente. A nossa mente ela tem a parte biológica, mas nós também somos feitos de inconsciente. E o inconsciente não é palpável, é abstrato. Mas um influencia o outro, como nós vimos. Não dá para pular as etapas do desenvolvimento das estruturas neurofisiológicas das crianças até chegarem na fase de adolescente. E é necessário haver essa socialização da psique, inclusive começa principalmente a ser importante isso naquela etapa do ensino fundamental. A criancinha pequena também está passando por um processo assim de socialização da psique, embora ela ainda tenha muito egocentrismo, como nós já falamos aqui, mas ela está tendo que fazer ela tem que ter as vivências, um confronto entre o seu mundo de fantasias e simbolismos que são bem característicos da infância bem tenra, da lactente e no comecinho do próximo período, até os 7 anos. Mas a criança já está tendo que passar por esse processo de socialização, o contato com os outros, e reorganizar a sua mente, as suas estruturas cognitivas e a sua psique, de acordo com essas construções sucessivas. E por esse motivo vai havendo uma epistemologia do conhecimento que é, acima de tudo, genética, por causa da herança
da hereditariedade da própria espécie humana, a maneira como isso ocorre dentro da espécie humana, e do indivíduo, cada um individualmente, de acordo com suas potencialidades. Mas nós não somos só isso, porque o ser humano é um ser social. E Lev Vygotsky nos leva a pensar sobre essas questões. Esse é Vygotsky, ele morreu cedo, foi diferente de Piaget. Piaget teve muitos anos de produção, escreveu muitos livros. A obra dele é muito extensa, mas Vygotsky ele morreu muito jovem. Morreu antes de chegar aos 40 anos de idade, com tuberculose, que era uma coisa comum naquela época. Foi no final do século XIX. Aí Vygotsky, ele mostra, ele entrou fortemente com essa teoria sócio-histórica cultural, que é também chamado muitas vezes de socioconstrutivismo. Ele mostra que as trocas recíprocas que vão ocorrer durante toda a vida entre o indivíduo e o meio são muito importantes na construção do conhecimento, as trocas recíprocas entre pessoas e da pessoa para com a sociedade, cada aspecto influindo sobre o outro. Essa é a base da teoria de Vygotsky, que é a teoria sócio-histórica cultural. Dois pontos importantes de Vygotsky são os modelos de desenvolvimento e a zona de desenvolvimento proximal. Com relação aos modelos de desenvolvimento, Vygotsky mostrava uma perspectiva semiológica. Semiologia vem, a palavra significa o estudo dos símbolos. A perspectiva semiológica com uma função geradora e organizadora dos processos psicológicos, porque a nossa sociedade ela é muito semiológica. Tem símbolo em toda parte. Para todos os lados onde nós olhamos, e aqui na internet muito mais. E a semiologia tem uma função geradora e organizadora dos processos psicológicos. O ser humano é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações sociais e culturais da sua época. E através da troca semiológica, nós nos influenciamos, uns influenciam os outros. E por isso o ser humano vai sendo transformado e vai transformando também através das relações sociais e culturais. O desenvolvimento mental e da inteligência, do conhecimento, ele resulta de trocas recíprocas. Dentro disso, a zona de desenvolvimento proximal tem uma imensa importância. Nós já vamos ver ela através de um desenho esquemático que eu vou mostrar para vocês. Já chegamos lá. Mas aqui, essa zona de desenvolvimento proximal é uma zona que possibilita que haja o aprimoramento do desenvolvimento da criança através da participação de adultos. Existe até um certo ponto, as crianças conseguem aprender as coisas sozinhas, mostrava Vygotsky. De um ponto em diante, elas precisam de um facilitador. E entre a zona de crescimento real e a zona de crescimento potencial, existe uma zona de desenvolvimento proximal. Nós já vamos ver isso com mais clareza. Mas primeiro vamos ver essa questão dos modelos de desenvolvimento. São dois modelos de desenvolvimento. Um deles, nós falamos, o modelo de desenvolvimento é aquela questão da perspectiva semiológica. E a zona de desenvolvimento proximal é a participação de adultos na aprendizagem de crianças. O modelo de desenvolvimento tem o primeiro e o segundo modelos. O primeiro modelo, ele contém auxiliares externos, Vygotsky mostrava, né? Auxiliares externos e instrumentos que são exteriores a nós, que, no entanto, nos ajudam a produzir mudanças internas. Auxiliares externos, instrumentos exteriores para a produção de mudanças internas. Nós internalizamos
aquilo que nós estamos vendo nesse mundo. E nós vemos através das trocas recíprocas e da semiologia, aquilo que está em torno de nós. E daí a importância da participação de adultos na formação de crianças. Na teoria vigotskiana, nós temos como auxiliares externos e instrumentos exteriores o signo, o símbolo, como um produto social, tem uma função geradora, organizadora dos processos psicológicos. Esse desenho, aí, essa gravura nessa foto, ela tem muito a ver com essa explicação. Tem tanta coisa, né, em torno do... O nosso mundo mental ele é tão cheio de símbolos, de significados, e esses símbolos, eles são produto social. A nossa sociedade que está criando e propondo para nós o tempo todo. E eles têm uma função geradora e organizadora dos nossos processos psicológicos, claro. Nós estamos tão acostumados com o que estamos vendo, né, nesse mundo, e algumas coisas que até nos assustam. E outras coisas não surpreendem tanto assim. Tem coisas que a gente gosta, tem outras que não, mas tudo isso está nos influenciando, está gerando em nós processos psicológicos e organizando nossos processos. E isso também está acontecendo nas crianças o tempo todo. Esse é um dos dois modelos de desenvolvimento de Vygotsky, que, portanto, nós vemos a diferença daqueles de Piaget, porque ele está falando muito nessa influência social. O segundo modelo, aqui ainda uma explicação desse primeiro modelo, é só um exemplo. É só para exemplificar, porque nós estamos falamos em auxiliar externo e instrumento exterior, que nós internalizamos. Aqui é só um exemplo dentro da ecologia. Eu peguei da ecologia porque para mim é mais fácil, tá? Mas vocês certamente podem encontrar muitas coisas na matemática. Aqui é um desenho, nós temos um desenho esquemático mostrando um ecossistema e alguns termos relacionados a ecossistemas, componentes bióticos são os seres vivos, os abióticos, aquilo que não tem vida, a luz, a água, o solo, sem vida. E outras coisas, né? Se vocês forem olhar, tem ali para baixo, biosfera, o conjunto de todos os ecossistemas. Isso daqui é um símbolo, ou um conjunto de símbolos. A criança bota o olho aí e ela precisa entender tudo que está ali dentro e como que esses compartimentos do ecossistema se relacionam no todo. Nós temos aqui um sistema de conceitos científicos. E o Vygotsky mostrava, ele exemplificou esse primeiro modelo de desenvolvimento dele com essa questão dos sistemas de conceitos científicos. Aqui, nesse exemplo, é um auxiliar externo, o meio natural. Quando você vai ensinar para a criança sobre ecossistema, a criança pode compreender melhor do que está falando se você fizer uma relação com o ambiente natural onde ela vive. Aqui, onde você vive, é um ecossistema. Então, esse é o meio natural, nesse caso aqui, para entender esse sistema de conceitos científicos, é um auxiliar externo. Ele não está dentro ali da pessoa, do aluno, mas está no meio onde o aluno se encontra, um auxiliar externo. E esse cartaz, ele traz alguns dados da ecologia, esses nomes, ecossistema, componentes bióticos, abióticos, etc. Tudo isso aí são dados da ecologia, são instrumentos exteriores ao aluno. Nós temos o auxiliar externo meio natural e os dados da ecologia são instrumentos exteriores que estão sendo o quê? Mostrados dessa maneira para o aluno, mas ele só vai entender isso daqui se ele conseguir organizar a estrutura cognitiva dele. Se só mostrar para ele e ele não entender, ele não vai conseguir relacionar os fatos, não vai relacionar esses dados que são instrumentos exteriores com um auxiliar externo que é o meio natural onde ele vive, ele não vai fazer as conexões. Daí a importância
da zona de desenvolvimento proximal. Mas antes de chegar lá, temos o segundo modelo de desenvolvimento de Vygotsky. O primeiro era esse, dos auxiliares externos e dos instrumentos exteriores. Agora, no segundo modelo de desenvolvimento, aparece a educação como fonte independente de desenvolvimento. Ela seria, entre aspas, artificial, e empregada para cultivar a metacognição dos alunos. A educação como uma fonte independente de desenvolvimento. E a educação, ela se dá de diferentes maneiras. A educação através do espaço formal, que são as escolas, a educação não formal, que acontece nos ambientes que têm formações educativas, mas não tem um planejamento organizado como as escolas, e a educação informal na vida, tudo aquilo que a gente aprende com a vida, na família, com os amigos, nos lugares que frequentamos, tudo isso é educação, e ela é uma fonte independente de desenvolvimento, e artificial por quê? Porque é um cultivo que é feito se a pessoa se submeter à educação, ao processo educativo. Mas dentro da educação existem esses mesmos agentes externos, instrumentos exteriores em atuação o tempo todo. E as interações sociais nos proporcionando a semiologia educacional. Agora, tendo falado nesses modelos de desenvolvimento, o segundo ponto importante da teoria de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal. E ela diz respeito ao papel dos mediadores, aqueles que podem ajudar uma criança a aprender mais rapidamente. Vygotsky mostrava que tem níveis diferentes em que ocorre o desenvolvimento mental e da inteligência, o desenvolvimento do conhecimento. O nível real e o potencial. O real é aquele em que a criança consegue resolver as questões sozinha, ela aprende sozinha. E tem muitas coisas que são assim. A criança vai aprendendo sozinha. Você pode dar algum material para ela estudar, até ela vai estudar e vai entender tudo sozinha. Mas tem o nível potencial. Ela é onde tem algumas coisas que a criança não consegue entender sozinha. Ela precisa de uma ajuda de alguém que dê orientações para ela chegar àquela compreensão. Porque ela ainda não tem todas as pecinhas na estrutura cognitiva para que os conhecimentos anteriores façam sentido com o que está sendo proposto para ela, e ela, através de um insight, ela consiga compreender sozinha aquilo que está sendo apresentado. Aí um outro que ajuda vai trazer mais elementos para que aí sim ela tenha uma visão das peças que faltavam e elas se encaixem para que ela tenha essa compreensão. E esses dois níveis, o real e o potencial, que fazem parte, vejam, nós temos aqui esse processo da zona de desenvolvimento proximal. É a diferença entre a zona de desenvolvimento real, onde o conhecimento já está consolidado, aquilo que a criança consegue por si mesma aprender, é a sua zona de desenvolvimento real. E a zona de desenvolvimento potencial, veja do lado direito, onde o conhecimento ainda não está consolidado e outra pessoa vem e pode ajudá-la a chegar até lá. Entre a zona de desenvolvimento real e a potencial é que forma-se essa zona de desenvolvimento proximal. É uma zona onde estímulos vão funcionar para se chegar lá ao conhecimento potencial. Sair de um ponto e chegar no outro. O ponto aqui, o desenvolvimento real, onde a criança consegue se virar sozinha. Para ela chegar lá no desenvolvimento potencial, ela tem potencial para chegar lá. Mas entre onde ela está e lá tem a zona de desenvolvimento proximal, é onde o adulto pode ajudar.
Então, dá uma força. E é aqui que o professor vai atuar. Mas como atuar, né? Sabendo todas essas teorias, tudo bem. E mais aquele conhecimento que você domina, porque você é professor de uma determinada área, no caso de vocês, da matemática. Mas só isso é o suficiente? Saber dessas teorias e dominar o conhecimento? Henri Vallon mostrou que não. Ele, na teoria valoniana, a compreensão do ser humano como pessoa integral, ela é muito importante na relação professor-aluno e da escola com o aluno. Para Vallon, o aluno não aprende apenas por cognição, ele tem o domínio afetivo também que precisa ser considerado. E aí entra essa noção de domínios funcionais. Henri Vallon coloca 4 domínios que precisam ser sempre considerados na relação professor-aluno. O aluno tem também o domínio afetivo. É o domínio da afetividade, do ato motor, do conhecimento e da pessoa integral. A afetividade é a questão emocional, realmente. Você precisa tratar o aluno sabendo que o aluno tem isso também. Não é só ato motor e só a cognição. E nós falamos muito sobre isso em Piaget falou muito do ato motor e da cognição, um envolvendo o outro ao longo de diferentes momentos da vida da criança. E aqui a gente está vendo a importância também da afetividade. Há um processo de integração em 2 sentidos, segundo a teoria valoniana. 2 sentidos. Um dos sentidos é a integração do organismo com seu meio, o outro é a integração desses conjuntos funcionais que a gente acabou de falar. A integração do organismo com o meio é direto. E tem a ver com o que Vygotsky falou. O aluno, ele, na interação com o seu meio, com sua sociedade, com a natureza ao redor, ele está aprendendo algumas coisas ele diretamente, outras coisas com a influência dos símbolos que a sociedade lhe propõe, da semiologia, ou com a influência dos adultos, das crianças mais velhas, e aí entra o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Essa integração organismo-meio acontece sempre, mas dentro de cada um individualmente também está havendo a integração dos conjuntos funcionais. O afetivo, o motor, o cognitivo e a pessoa integral. A integração organismo-meio, ela acontece de acordo com a constituição biológica da criança, as circunstâncias da sua existência e também pela possibilidade de escolha pessoal. As crianças escolhem também o que elas gostam de fazer e o que não gostam, onde elas gostam de ir, onde não gostam. Não dá para forçar, né? Embora às vezes as pessoas forcem, e isso fere bastante o psiquismo das crianças. Mas a constituição biológica, embora seja parecida, até mesmo entre crianças que vivem em circunstâncias diferentes de existência, a constituição biológica é a da espécie humana. Mas as circunstâncias da existência, o padrão de hereditariedade também influencia, né? Como a criança vai aprender, como ela deve ser tratada no seu processo de aprendizagem. As circunstâncias da existência muito mais. Há um processo de evolução e de diferenciação que é individual. A criança que está lá num ambiente de uma determinada etnia, diferente dessa sociedade urbana industrial em que nós vivemos, ela tem necessidades muito próprias. Ela não vai conseguir se adaptar de uma maneira assim rápida num ambiente urbano industrial, e nem é adequado fazer isso com a criança que pertence a uma determinada etnia. Ela merece ser tratada dentro daquilo que ela é, e que ela
Ela precisa aprender dentro de alguns padrões que são diferentes dos padrões urbanos industriais. Isso precisa ser compreendido também, né? Mas essa integração ocorre sempre, independente de onde se esteja, que é só para exemplificar. Crianças que tenham contato com plantio, com preparo de alimentos, elas conhecem esse processo de uma maneira diferente das crianças que estão na cidade, que só vão ao supermercado com os pais comprarem. Eventualmente, algumas até ajudam na cozinha, fazer uma coisa ou outra, mas é muito difícil ter o contato do plantio. Pode acontecer também, tem crianças que vão para o sítio com os pais, ou até tem uma hortinha na escola. Isso tudo é fundamental para desenvolver uma certa interação com o meio. Mas o importante é, na teoria de Vallon, é que há necessidade de uma integração dos conjuntos funcionais, que são o cognitivo, o afetivo, o motor e o da pessoa na sua íntegra. Eles são sincréticos em ação, mas causam emoções e sentimentos muito específicos. Sincréticos em ação é porque há um sincretismo entre eles, dentro da pessoa na sua íntegra. Mas se você trata, né, aquelas pessoas que estão cuidando de crianças ou adolescentes, dando ênfase só a um desses domínios, como, por exemplo, só o cognitivo na escola, o afetivo vai ficar em desequilíbrio, o motor pode ficar em desequilíbrio, a pessoa também não vai estar sendo tratada na sua integralidade. E só trabalhar o cognitivo pode causar determinadas emoções e sentimentos específicos a esse tipo de tratamento, e às vezes causa evasão, desistência de estudar. Na teoria de Vallon, ele mostra que esses domínios eles se alternam em predominância em função dos estágios de desenvolvimento. E aqui eu coloquei nós não vamos entrar, né, nos estágios de Vallon, nós já estávamos falando das fases do desenvolvimento ou dos períodos de desenvolvimento de acordo com Piaget. Não vou entrar também com Vallon, não haveria necessidade agora aqui nesse momento, mas só para vocês saberem, né, a teoria valoniana, ela enfatiza muito a afetividade. E ele dividiu a afetividade em emoções, sentimentos, a paixão, essas coisas que as pessoas todas têm, mesmo na fase adulta. E nós sabemos que mesmo para adulto não é saudável desconsiderar essa questão afetiva. Muito menos para a criança que está em desenvolvimento. E os 5 estágios de Vallon, eles mostram essa alternância. Tem alguns momentos, algumas fases da vida da criança em que a criança é mais centrípeta, em outros as crianças são mais centrífugas. Isso tem a ver com a afetividade e com cognição. Centrípeto, voltado mais para o seu centro, significa mais afetivo. Como os bebezinhos ali, nós temos o bebezinho, a fase até os 2 anos de idade, a mesma situação que nós vimos na teoria de Piaget, ele coloca dos 0 aos 2 anos, aqui também é uma fase que é bastante afetiva, o bebê precisa muito de afetividade, de atenção para ele mesmo, é centrípeta. E já em seguida, o momento em que as crianças começam a frequentar a escola, vão para a creche, o pré-escolar, essa fase até os 7 anos, dos 2 aos 7 anos de idade, já é mais centrífuga. Principalmente dos 6 aos 7 anos, nós vimos em Piaget também, elas são muito cognitivas, as crianças, querem saber o porquê de tudo. Fase centrífuga, vai havendo uma alternância. E é importante saber disso quando está lidando com crianças. Aqui as crianças pedindo carinho, é um tipo de compreensão mais abrangente, integrativa do desenvolvimento, não apenas uma visão unilateral, baseada só na necessidade das crianças aprenderem conteúdos,
passar conteúdos, ensinar, seria só isso, transferir conhecimento. Aqui não, aqui exige uma compreensão mais fenomenológica. Fenomenologia, ela percebe que o mundo e o sujeito são inseparáveis. Onde a criança está, e o adulto também funciona da mesma maneira. A fenomenologia trabalha com adultos e crianças da mesma maneira. Onde nós estamos, o nosso mundo, ele é aquilo que nós conseguimos perceber dele. Nós percebemos o mundo de acordo com a nossa própria estrutura cognitiva, emocional e com o nosso ato motor. Vallon colocou isso muito bem na sua teoria. E as crianças também são assim. Não dá para separar cada uma delas do seu mundo. Por isso é necessário que a educação seja vista a partir de uma compreensão mais abrangente e integrativa do desenvolvimento e considerando todos esses domínios funcionais. Aí nós já tivemos essas três teorias bem complementares umas com as outras e entramos aqui em Ausubel. David Ausubel, ele trabalha bem o conceito da aprendizagem significativa, a qual se baseia na existência de conhecimentos prévios. Cada criança tem conhecimentos prévios, nenhuma delas é uma tábula rasa, vazia, para ser preenchida de conhecimentos, como se fosse... como se nós tivéssemos que depositar um depósito de conhecimentos. A educação bancária, como Paulo Freire alcunhou esse tipo de situação de ensino. Na verdade, as crianças sempre têm conhecimentos prévios, mas conforme nós vimos aqui hoje, já nas teorias anteriores de Piaget, de Vygotsky, elas vão desenvolver novos significados sempre, novos conhecimentos, a partir dos conhecimentos prévios que já tinham. Mas para que haja isso, para que uma aprendizagem significativa, ela tem que partir de algo. Não dá para ensinar uma coisa complicada para uma criança, para um adolescente, sem que ele tenha compreendido as bases do que está sendo ensinado para ele. Ele tem que ter as bases, tem que passar por uma fase anterior àquilo que vai ser ensinado de mais complexo, de mais complicado. As bases são os subsunsores, ou ideias âncora. Um subsunsor é um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, ou um modelo mental, ou uma imagem, algo que a criança já conhece. E a partir disso que ela já conhece, aí, quando você apresenta algo novo, vai fazer um sentido para ela. Isso tem a ver com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Tem aquilo que já está, o desenvolvimento real, que a criança já alcançou, já está nela. E tem lá o desenvolvimento, a zona de desenvolvimento potencial. Para ela atingir esse potencial, precisa que as estruturas de conhecimento que estão sendo fornecidas façam sentido. É como um quebra-cabeça, realmente. Você está montando um quebra-cabeça, as peças têm que se encaixar. Né? Aqui, para exemplificar, um complexo organizado sempre de subsunsores e de suas interrelações, formando a estrutura cognitiva de um indivíduo. Se você tem um conceito que se relaciona ao outro conceito, fica mais fácil de você entender esse outro conceito. Vamos dizer aqui o conceito B. Para você entender esse conceito B, é importante que você conheça o conceito. E o exemplo ao lado é, para entender o conceito de quadrúpede, é importante que a criança já conheça um animal quadrúpede, já tenha visto, como um cavalo, por exemplo. Se ela nunca viu um cavalo, nunca viu um cachorro, um gato, vai ser difícil para ela entender o que é quadrúpede, o conceito de quadrúpede.
E aí não dá para chegar na aula ensinando quadrúpede, o conceito de quadrúpede, sendo que ela nem sabe o que é isso. Você pode até ensinar, mas vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, nem entra. Não faz sentido para ela. E assim isso aqui também é exemplo da biologia, né? Quando a gente está trabalhando com agrupamentos taxonômicos, isso acontece muito, fica dando só nomes, mas nas operações matemáticas também é assim, né? Eu sei da minha própria história como estudante. O fato é que aqui tem dois processos principais. Ali está o quebra-cabeça, a ideia do quebra-cabeça, mais uma vez. Dois processos principais envolvidos para que haja aprendizagem significativa. Um é de diferenciação progressiva e o outro é de reconciliação integradora. A diferenciação progressiva é a aprendizagem significativa subordinada, ou seja, você entendeu alguns elementos e aí você pode quebrá-los em peças e fica mais fácil de você juntar outras peças parecidas naquela compreensão que você está tendo. Ou aqui o desenho aqui de baixo, esse organograma, ele mostra uma diferenciação progressiva. Você tem um conjunto de um todo e aí esse todo ele é quebrado em duas classes de eventos. Uma dessas classes pode ser quebrada em outras duas classes. Diferenciação progressiva vai progressivamente quebrando um todo para entender as partes daquele todo, para que aquele todo faça mais sentido. E você tem a reconciliação integradora, que é ao contrário, a aprendizagem significativa superordenada. Aí funciona melhor essa analogia do quebra-cabeça. Superordenada, pega várias peças e liga elas entre elas para entender o todo. Ou você pega o todo e quebra ele em pedacinhos para entendê-lo melhor, ou várias peças que você tinha isoladas, sem fazer sentido entre elas, começa a ter as conexões e junta num todo e elas começam a fazer um sentido maior. Mas é assim, tanto de um jeito quanto de outro, pode haver a aprendizagem significativa, ou então você vai ter uma visão de um conjunto todo, por exemplo, eu tinha falado aquele exemplo de ecossistema, ensina a teoria do ecossistema e não mostra as pequenas peças que estão ali na vida pessoal do aluno, e ele não vai saber. Ele pode até decorar ali o conceito de ecossistema, mas na prática ele não sabe como que isso se aplica na vida diária dele. Ou então você pode pegar e levar para o ambiente natural e aí começar a mostrar as peças que estão ali naquele ambiente, começar a explicar cada uma delas e ajudar o aluno a ele mesmo conectar, encaixar tudo que ele está vendo numa compreensão maior e ele vai entender aquele conceito de ecossistema mais facilmente, que vai fazer sentido para ele. Mas é importante que para haver aprendizagem significativa tem que ter um material que seja potencialmente significativo na mão das crianças, do adolescente, e um aprendiz que tenha uma predisposição para aprender. Se tiver essas duas coisas, pode realmente haver o evento da aprendizagem significativa. E dentro disso, a questão da avaliação também é importante, a avaliação de um processo educacional. Quando se está avaliando, é importante propor ao aprendiz sempre uma situação nova, que não seja familiar, ou seja, não adianta dar só um conceito, só uma definição e o aluno decorar, e daí ele não sabe aplicar isso. Por isso, propor uma situação nova, quando está avaliando, para ver se houve aprendizagem significativa, você perceber se o aluno realmente compreendeu, se ela aconteceu. A aprendizagem significativa, ela leva à possibilidade da aplicação daquilo que a pessoa aprendeu, que o aluno aprendeu numa nova situação.
Isso é buscar evidências da aprendizagem significativa, também permitindo que o aprendiz refaça as tarefas para que fique mais claro ainda para ele e, e que o aluno externalize os significados que ele está captando, se é aquilo que você ensinou, ele aprendeu de fato. Para concluir, nós temos muitos detalhes aqui, portanto, que a G falou que é necessário gerar um desequilíbrio sempre, propor um novo problema, e agora a gente viu isso também na aprendizagem significativa, propor um novo problema, um desequilíbrio, porque o desequilíbrio é que é a motivação para continuar aprendendo. Com um desequilíbrio, a necessidade de outras assimilações, de acomodações de conhecimento, Vygotsky mostrou os sistemas de conceitos científicos como instrumentos externos, exatamente exemplificando a questão de como é necessário que o conhecimento que está sendo fornecido faça sentido para que a pessoa, para que o aprendiz, o estudante, o aluno, ele internalize aquilo que está sendo mostrado para ele. E essa internalização é que permite que o aluno realmente consiga fazer uma nova aplicação a partir do que ele aprendeu, como nós vimos agora em Ausubel. Que aqui aparece de novo, pulando o valão, vejo Ausubel, é aprender para saber usar aquilo que se aprende. Nós colocamos ali, estava aquele exemplo indígena, que na verdade isso é bem claro em algumas etnias, em que as crianças elas aprendem ali na natureza, tem que aprender para usar, saber usar aquilo que está aprendendo, não é só aprender para ter um currículo, para ter no currículo, uma carga horária, e mais para que haja toda essa aprendizagem, Valon mostrou, não é só o cognitivo, é o afetivo e o cognitivo, são esses dois domínios em interação. É necessário gerar o interesse, enfim, e trabalhar com os domínios de procedimentos e o que se usa sempre para evoluir, gerando motivação, o que se usa, né? Isso é que gera motivação e é assim que se gera mais interesse, fazendo com que o aluno perceba a utilidade daquilo que ele está aprendendo na prática mesmo da aprendizagem, fazer as conexões, percebendo o seu meio e estar interessado, motivado porque as coisas estão fazendo sentido, tá gerando realmente aprendizagem e ele percebe isso, então ele se empolga. Se isso não acontece, o contrário da empolgação é a desistência, a evasão, a dificuldade de aprendizagem, enfim, alguns problemas que nós vimos juntos nessa própria exposição do Padlet, né? A exposição que nós fizemos ontem. É isso, eu vou parar com essa apresentação